Aboruboyo. Na iniciação para a Ifá há possibilidade que no momento de Itefá, que a Ifá tem, que o do de destino que foi revelada pelo iniciado no meio da natureza é um Odu que mostra ou que determina que o iniciado tem um caminho de sacerdotismo. E se isso acontece, o sacerdote, mesmo não tendo previsto esse ritual, deve completar os rituais do iniciado e fazer outro ritual a mais, além dos etututos e dos ebós que tem que ser feito, para esse caminho de sacerdotismo que tem o iniciado. E depois de 1 ano de obrigação, o sacerdote tem a obrigação de começar para orientar, para auxiliar o iniciado para esse caminho de sacerdotismo. Não é sacerdote religioso quem quiser ou quem tem dinheiro. O certo é sacerdote que tem caminho espiritual para isso. Sabemos hoje em dia que todo mundo quer ser sacerdote. Mesmo aqueles que não conseguem cuidar da própria vida quer ser sacerdote. Um sacerdote religioso é alguém que cuida da vida espiritual dos outros, que dá orientação. Ele é médico, ele é psicólogo, ele é tudo. Então é uma coisa que tem que ter isso de naturezas. Não se conquista, não se compra. Tem gente que não consegue nem se cuidar da própria vida deles e que cuida da vida dos outros. Quando você pega um ser humano que foi iniciado e no momento da iniciação dele foi descoberto que ele tem um caminho de sacerdotismo, isso se sente no caráter dele, na atitude dele, no saber fazer dele, na mentalidade dele, na fala dele. Quando você pega uma pessoa que não tem o caminho de sacerdotismo nenhuma, mas que quis ser sacerdote, que tem dinheiro, que comprou esse título de sacerdote, isso se sente no caráter, na atitude, no comportamento, na fala, no jeito de fazer e no saber fazer desse ser humano. São dois personagens muito diferentes. Muito diferentes. Isso dá para perceber de uma forma bem clara. Claro que pessoas que não sabem bem sobre esse diferença aí, acabam se enganando e caem na mão de pessoas erradas. Mas dá para perceber esse tipo de pessoa. Dá para saber que são as pessoas que não são o que eles falam que eles são. É só a aparência. O certo, você pode ter essa vontade de ser um sacerdote. Mas você pode ser sacerdote somente se isso foi determinado, se isso foi revelado. Que você tem isso no teu destino. Se você não tem isso no seu destino e você força as coisas para ter, para ser, de uma forma materialmente, vai ter que tomar cuidado para que os fins dos seus dias não sejam péssimos. Não sejam piores. Porque você força a ser algo que você não é, além de destruir tua própria vida, você destrói a vida dos teus descendentes, você destrói a vida das pessoas que vão acreditar em você, e das pessoas que dependem das pessoas que vão acreditar em você. E no tudo isso, todo esse desgaste que você vai acabar criando por um ego seu, você vai deixar um legado péssimo para seu descendente até 7ª gerações. Até 7ª gerações. É por isso que nosso Yorubá, a gente tem uma reza, que é uma reza cotidiana, que a gente faz, que a natureza não me cobra o desgaste causado por meu parente. Porque às vezes
os descendentes pagam um preço caro por causa do ego dos parentes, dos erros cometidos pelos parentes. Espiritualmente, tem que tomar muito cuidado, principalmente no mundo religioso. Temos que tomar muito cuidado. Você que já se iniciou para Ifá Orumilá, ou que se iniciou para Autorixá, Poxe Xangô, Posse Oiá, Posse Iemanjá, se você espiritualmente não foi notificado que você tem caminho de sacerdote, não se force a ser. Isso terá sempre consequências negativas na tua vida, nos últimos dias da tua vida e também do teu descendente. É melhor sempre esperar o sagrado se manifestar. Que vai ser um sacerdote, ele pode querer ou não, a natureza vai conspirar para que isso aconteça. Mas que não vai ser, ele vai só ficar lutando a cada dia para mostrar algo que ele nunca vai ser, que ele nunca é. Então, o fato que você se iniciou para Ifá Orumilá não te faz sacerdote de jeito nenhum. Mas se isso foi determinado no teu Odu, que vai ter um caminho de sacerdote, um caminho de babalaô, ótimo, não tem nenhum problema. O sacerdote que te iniciou tem a obrigação de te fazer algumas rituais a mais e de te orientar pelo esse caminho, te auxiliar pelo esse caminho e a você de aceitar, assumir isso publicamente ou de assumir isso para você. Por quê? Vou me explicar. Você pode ter caminho de sacerdote e não querer atuar como sacerdote. E esse dom natural que você tem, você usa para seu próprio bem, para bem da tua família. E não por uma forma pública. Mas o iniciado sempre tem o livre-arbítrio. Todo mundo tem o livre-arbítrio. Eledumare criou o ser humano e deu para ele o livre-arbítrio de escolher o esquerdo ou o direito, o ibi ou o iri. Temos sua escolha. Temos o livre-arbítrio de aceitar ou de não aceitar, de fazer ou de não fazer, de seguir ou de não seguir. Então, se isso foi determinado para você, foi revelado no Odu, que vai ter um caminho sacerdote, vai ter duas opções. Ou você assuma aquilo ali publicamente, ou você assuma aquilo ali somente para você e teus familiares. Ponto e final. Mas se isso não foi determinado pelo sagrado, o melhor é não querer algo que você nunca vai ter. O sacerdote que determinou isso vai te falar, vai te passar o Odu, vai te explicar tudo que foi incluído nesse Odu seu. Nenhum sacerdote faz alguém sacerdote. Nenhum babalaô faz alguém babalaô. A única que tem a última palavra é Ifá Orumilá, pelos Equins, pela Ifá ou pelos Búzios. Ele é a única que tem a última palavra. É somente Ifá Orumilá que faz alguém sacerdote. É somente ele. Porque ele é a única sacerdote no meio dos orixás. É a única que faz alguém sacerdote. Então, não se compra o sacerdotismo. Você não paga para ser sacerdote. É uma coisa que está em você. É uma coisa que a natureza coloca em você. E alguém semelhante a você te ajude a andar nesse caminho. Quando você se inicia para Ifá Orumilá e foi revelado que vai ter um caminho sacerdote, o primeiro título que você vai ter logo que os rituais foram feitos,
dentro da tua iniciação, é Alaô fulano tal, que vai dizer alguém que tem o conhecimento do meu segredo tal, fulano tal. E aí você vai aprender, você vai se preparar, você vai criar as condições para poder estar assumindo essa responsabilidade espiritual. Pode ser publicamente, pode ser somente para você e tua família. Você tem a escolha. E se você escolhe ser um babalaô, se você escolhe ser um babalorixá, você vai estudar para isso. Tem que estudar. Não é só tomar o título, tem que estudar, tem que conhecer, tem que saber. Uma coisa é aprender a fazer, uma coisa é estudar para ter informação. São duas coisas bem diferentes. Quando você vê um sacerdote que ele tem o caminho sacerdote, ótimo, mas ele só aprende a fazer, mas não estudou, isso dá para perceber as dificuldades dele de ensinar as coisas, de interpretar as coisas, de analisar as coisas. Ele só sabe fazer. Às vezes o saber fazer dele tem pouco a melhorar. Que tem informação tem poder. Quem tem informação tem poder. Então, quem tem o caminho de sacerdotismo precisa estudar. Precisa muito estudar. Precisa estudar, precisa pesquisar, precisa ter a informação e depois aprender a fazer. E quando se coloca os dois juntos, sempre dará bom resultado. Porque você tem a informação e vai ter o saber fazer, o que te ajude a fazer as coisas mais correto que possível. Que não estudou, por exemplo, sobre os odus, não há como ele faz um consulta e consiga realmente fazer uma interpretação 100%, sabe, fazer uma revelação além do que está esperando o semelhante que vem procurar informação, que vem procurar ajuda. Então, todo ser humano que tem o caminho de sacerdote tem que saber que não é somente aprender a fazer, ele precisa estudar, ele precisa ter informação, porque quem tem informação tem o poder. Para você tem a inspiração de ser um babalaô, e foi revelado pelo sagrado, foi confirmado pelo sagrado que vai ter um caminho para babalaô, aí você tem que saber que você tem que estudar ao mínimo 7 a 10 anos. Ao mínimo 7 a 10 anos. Que não tem um tempo determinado. Não é qualquer pessoa que é babalaô. É uma coisa muito sensível. É muita responsabilidade para que qualquer pessoa, depois de um ano de iniciação, possa autoproclamar babalaô. Isso é errado. Não se faz. Não procede. Primeiro, você não se autoproclama babalaô. O sagrado tem que te confirmar babalaô. Depois que você confirmar babalaô, você tem que estudar minimum 7 anos. E nesses 7 anos, você vai aprender os odus. Os 256 odus, com ramificação faz 456. Você tem que aprender os 456 e guardar isso na tua memória. Tem que aprender a cada um deles, a cada odu, a interpretação, os ebós, eitutu e pc, ritual envolvido com cada um desses odus, as cantigas de cada um desses odus, a história de cada um desses odus, os orixás envolvidos em cada esse odu, e uma coisa a mais.
o posicionamento de cada um Odu para poder saber a interpretação. Porque se você tem um Odu, por exemplo, Osa Guda, Osa vem antes de Guda. Esse mesmo Odu pode vir de forma diferente, por exemplo, Guda, Osa, forma contrário. A interpretação é diferente. Então, só um Odu tem 256 interpretações possíveis. Aí, quando você pega um Odu singular, ele tem 3 interpretações possíveis. Você pega um Odu, por exemplo, Guda, ele sozinho tem 3 interpretações possíveis. Sozinho, ele singular, tem 3 interpretações possíveis. Ele em frente, ele atrás, ele em 2 vezes, tem 3 interpretações possíveis. Por exemplo, Osa Guda, Guda Osa, Guda Meiji. São 3 Odu. Esses 3 Odu têm interpretações diferentes, origem envolvida diferentes, ebó diferentes, Odu diferentes, cantiga diferentes. Então, um babalaô tem que estudar tudo isso. Depois de estudar tudo isso, aí ele tem que saber sobre a cada orixá. Tem 201 orixá com fórmula incluso. Ele tem que estudar sobre cada um dos orixás, saber como ele descer por aí, qual o Odu dele, qual é a manifestação deles, como eles se materializaram, qual é a exploração, como explorar esse orixá, como esse orixá caracteriza o ser humano, certo? Ele tem que saber as cantigas, as rezas, ele tem que saber todos os parâmetros de cada um desses orixás, desses 201 orixá. Ele tem a capacidade de saber como é iniciar um ser humano para cada um desses 201 orixá. É isso que é um babalaô. É isso que é um babalaô. E agora, depois de saber sobre isso, ele tem que estudar agora sobre todos os animais. Porque a cada orixá tem um animal corresponde. Tem um animal que corresponde a cada orixá. Igual, por exemplo, eu sou Elegum Obatalá. Eu sou do Obatalá. Certo? Sabemos tudo que o Obatalá tem pombo, Obatalá tem caracol, branca e guinfufum. Tem ele, pombo branca, e tem também elefante. Certo? Então, esses 3 animais que caracterizam esse orixá Obatalá, por exemplo, tem que estudar cada um desses animais. Por que esses animais? Como se usa esses animais? Qual é a ligação desses animais com esse orixá? Qual o efeito positivo, efeito contrário de utilização de cada um desses animais com esses orixás? Ele tem que estudar isso por tudo 201 orixá que existe. Por que tem que dar uma fêmea? Por que tem que dar uma macho? Por que 2 aves? Por que 3 aves? Por que 4 aves? Um babalaô tem que saber sobre tudo isso com mais detalhes possíveis. E depois disso, tem os elementos. O babalaô tem que estudar sobre os 4 elementos material, porque tem 5 na realidade. Tem 5, mas materialmente conhecemos 4, mas falta uma, que espiritualmente tem 5. Esse babalaô, minimum, se ele conhecer o 4, já é ótimo. Esse babalaô, para ser babalaô, você também tem que estudar sobre elemento fogo, elemento água,
elemento terra, elemento vento ou ar. Você tem que estudar os 4 elementos, entender a manifestação dos 4 elementos, a manipulação dos 4 elementos e a influência dos 4 elementos sobre tudo que é vivente, sobre tudo que vive nesse mundo material, sobre tudo que é seres humanos. E você tem que enquadrar, tem que fazer estudo também para saber tal orixá pertence a qual elemento. Tal orixá, você tem que chegar, você tem que estudar até o ponto que você consiga fazer ligação entre os elementos, os orixás e os seres humanos. Porque tem ser humano que é do elemento terra, tem ser humano que é do elemento água, tem ser humano que é do elemento fogo, tem ser humano que é do elemento ar. Mas não o fato, por exemplo, que você é filho do Oxum, ou que você tem como orixá de cabeça Oxum, que você vai achar que você é do elemento água. Não. Às vezes acontece. Eu já cheguei a essa situação onde o ser humano é Iemanjá, tem Iemanjá como orixá de cabeça. Ele é de elemento, por exemplo, o ar, o vento. É possível. É possível. É o Ri que faz isso. É possível. Então, um babalaô tem que estudar tudo isso. E na tradição Yorubá, no mundo tradicional do culto dos orixás, o tempo mínimo para ter a possibilidade de ser um babalaô é de 7 anos. É de 7 anos. E 7 anos para ter a possibilidade de ser um babalaô. Senão, o certo é 10 anos bem contado. 10 anos bem contado. 10 anos bem contado. Depois que você alcança todo esse conhecimento, que na minha família religiosa, você pode ser confirmada com tudo a felicidade, com tudo a responsabilidade, como babalaô. E temos que fazer uma constante. Temos babalaô, temos babalaô, temos também Onishegun. Onishegun. Que são 2 personagens confundidos. Um babalaô é diferente de um Onishegun. Um Onishegun é diferente de um Adaunche. É muito importante entender essas diferenças. Um babalaô não é um Onishegun. Um Onishegun não é um Adaunche. São 3 personagens diferentes. Mas os seres humanos confundem esses 2 personagens. Tem pessoas que é simplesmente um Adaunche, mas se apresenta para você como um babalaô. Tem pessoas que é simplesmente um Onishegun, mas que se apresenta para você como um babalaô também. Onishegun e Adaunche são os personagens que se apresentam como babalaô para confundir o ser humano. No próximo live, no próximo vídeo, eu vou explicar sobre isso com mais detalhe para que